ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Cristo quer fazer em mim uma obra nova e o meu coração quer modificar. Ele tem muitos planos pra mim, vida quer me dar. Basta abrir o coração, Ele agirá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Vem Espírito Santo, vem nos transformar. Vem Espírito Santo, teu amor nos dá. Olá, querido irmão, querida irmã, boa noite. Este é o programa Celebrando Pentecostes, um programa da Renovação Carismática Católica do Brasil, um cenáculo de Pentecostes aqui em cadeia nacional pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Como nós acabamos de cantar, aqui nesse programa se clama pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E eu tenho a alegria de receber nessa noite, uma vez mais, o Leandro, da Arquidiocese de Campinas. Seja bem-vindo, Leandro, Deus te abençoe. Obrigado, Vinícius. Alegria estar aqui com vocês, amados irmãos, nesse Celebrando Pentecoste, clamando esse novo Pentecoste sobre nós mais uma noite. Amém? Amém. Você é de onde, Leandro? Sou da Arquidiocese de Campinas. Nesse tempo eu estou como presidente do Conselho Arquidiocesano da RCC Campinas, né, e sou do grupo de oração Milícia da Imaculada, da comunidade São Bento, paróquia Santa Catarina de Alexandria. Amém. Um abraço especial à Arquidiocese de Campinas. Recebemos aqui uma vez mais, nessa maratona de programas Celebrando Pentecostes, nossos irmãos Flávio e Mateus, que nos estão ajudando a rezar. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Amém. Uma alegria estar aqui, né? Nós somos da Arquidiocese de Campinas também, faço parte do conselho aqui do presidente e sirvo no grupo de oração Rainha da Paz, com meu irmão Mateus aqui, na paróquia Conceição Nova Aparecida. Amém. Nessa noite, irmãos, nós queremos mergulhar numa promessa muito especial que Jesus nos faz. Ele vos dará um outro paráclito para que fique eternamente convosco. Dizia isto referindo-se ao Espírito Santo. Esse outro paráclito, esse outro defensor, esse outro vigilante, esse outro advogado, esse outro intercessor, é o Espírito Santo que vem ao nosso encontro para guardar a nossa vida, para guardar a nossa alma, para nos guardar dentro da vontade de Deus. O Espírito Santo vem para nos santificar. O Espírito intercede continuamente por nós para que nós não percamos a salvação. Por isso, nessa noite, eu te convido a levantar os seus braços e a implorar o Espírito Santo. Nós cantamos assim, baseado lá no Salmo 41. Assim como a corça anseia pelas águas, suspira a minha alma por ti, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, nós suspiramos por ti, Senhor. Um jovem lá no fim de semana de Duquesne, onde começou a renovação carismática no mundo, em 1967, ele rezou assim: Senhor, eu estou desesperadamente necessitado de ti. Que essa seja a nossa oração nessa hora. Senhor, eu estou desesperadamente necessitado do teu Espírito, desse outro paráclito que venha a guardar a minha alma, que venha a me proteger, que venha a interceder por mim, que venha me reavivar, que venha me santificar, que venha a operar a obra da salvação no meu interior, que venha iluminar a minha mente e ordenar os meus pensamentos.
Senhor, eu estou precisando do Teu Espírito. Jesus, dá-me do Espírito Santo. A palavra diz que Tu és aquele que batiza no Espírito Santo e em fogo. Por isso, Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre mim, porque eu estou desesperadamente necessitado. Renova Pentecostes em nossas vidas nesse momento, Senhor. O Teu Espírito que é fogo, que vem reavivar aquilo que está morto. O Teu Espírito que é água, que vem lavar aquilo que está impuro. O Teu Espírito que é vento, que leva embora toda poeira da nossa alma. O Teu Espírito que é luz, que ilumina as trevas no nosso interior. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. A Tua promessa diz: Ele vos dará um outro Paráclito, e esse Paráclito ficará eternamente convosco. O Espírito Santo não se aparta de nós. O Espírito Santo continua trabalhando no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, qual é o espaço que você tem dado ao Espírito Santo na tua vida? O Espírito Santo pode fazer muito ou pouco, e isso depende da abertura do nosso coração. Senhor, eu abro o meu coração para que Tu faças obra nova na minha vida. Eu abro o meu coração, Senhor, para que Tu renoves tudo que precisa ser renovado dentro de mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a cantarmos, clamando esse Espírito Santo sobre nós nessa hora. Peça desesperadamente pelo Espírito Santo, até que Ele venha, e Ele virá. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim, ó, vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Queima-nos, Senhor, abrasa-nos, Senhor. Abrasa nossa alma novamente, Senhor. Produz mudança em nossas vidas, Senhor, conversão sincera. Espírito Santo, ressuscita aquilo que está morto dentro do nosso coração. Ressuscita a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança. Vem com Teu poder sobre nós, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque como diz Santa Helena Guerra, basta dizer: vem, Espírito Santo, e Ele vem. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu vens ao nosso encontro, ao encontro da alma daqueles que são sedentos por Ti. Bendito sejas, ó Espírito, por tudo que vais continuar fazendo em nosso coração por intermédio da palavra. Venha ao encontro do Leandro, Senhor, unge-o, capacita-o para proclamar a palavra que está no Teu coração para cada um de nós. Recorda a ele tudo que ele preparou, Senhor, contigo, e que a palavra que saia da sua boca seja uma espada flamejante de amor a impactar a nossa alma, o nosso coração. Tudo isso nós te pedimos por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. E com alegria te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 14, dos versículos 15 ao 18. Louvado seja Deus por essa palavra que nos direciona hoje, diante da promessa, a renovação da promessa que tem para nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Bendito seja Deus, amados irmãos, que louvamos e glorificamos a um Deus que é cheio de promessa, a um Deus que é cheio de amor, a um Deus que nunca quebra a aliança que tem conosco. E assim Cristo prega essa aliança sendo renovada mais uma vez por nós. O segundo Paráclito é o Espírito Santo. E o primeiro Paráclito enviado foi o seu próprio Filho. Foi o seu próprio Filho que foi enviado para se entregar à cruz e ressuscitar. E diante do Pai, rogar por nós para que esse segundo Paráclito pudesse vir. Para que essa graça pudesse vir. Para que fosse aberto mais uma vez um caminho de salvação para nós. E quando nos levamos a entregar a Ele, como nos deixando conduzir por esse amor, como nos colocando esse amor perante a Cristo, é totalmente recíproco a graça de Cristo para nós. Pois inicia: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Paráclito a ti. Então o amor a Cristo, a entrega a Cristo é totalmente importante diante dessa ressurreição, para que possamos ser batizados no Espírito Santo. Batizado diante da graça do Senhor. Mais à frente, no versículo 19, Cristo expressa que esse segundo Paráclito vai vir, porque ele não estará depois a um tempo no meio daqueles. Ele deixará de viver aqui diante de um corpo, da questão corporal. Irá colocar o seu corpo perante a glória e ali ele irá solicitar ao Pai, ali ele irá requisitar ao Pai essa graça, essa força de Pentecoste para nós. Por isso, irmãos, é necessário todo ato de cruz, todo ato de ressurreição, para que ele pudesse rogar ao Pai essa graça para nós. E aquilo que não é visto, e aquilo que não é conhecido, como disse a palavra, se torna totalmente conhecido sobre aqueles que estavam em Pentecoste. E se torna totalmente conhecido sobre o nosso coração hoje. Vivemos essa verdade que o Espírito Santo revela sobre nós. Vivemos essa graça que o Espírito Santo nos direciona cada vez mais. Nos tornamos no novo em Cristo, já no nosso batismo. Mas quando estamos toda semana em nossos grupos de oração, proclamando o nosso Pentecoste, o Senhor nos faz novo de novo diante da graça do Espírito Santo. É a única forma de se tornar novo de novo, irmãos. Clamando esse Espírito Santo, clamamos a força do Senhor, clamamos a graça do Senhor. A passagem de 1 Coríntios 13:10, Paulo expressa aqui, quando o Espírito Santo vem sobre nós nos tornamos totalmente adultos na fé. Nos tornamos totalmente um grande testemunho e ação do Espírito Santo. Tornamos apóstolos do Espírito Santo. Porque quando o Espírito vem sobre nós, irmão, o imperfeito desaparece. E nos colocamos diante da graça do Senhor. E nos levamos à graça do Pai. Antes pensávamos como criança, agíamos como criança, mas o Espírito Santo vem para nos dar essa maturidade, essa graça, esse novo sobre nós. E é isso que nós temos que clamar.
Senhor. Dá essa maturidade na minha fé. Não sei se você lembra quando você foi batizado no Espírito Santo no seu grupo de oração. E se você não participa de um grupo de oração, corre, irmão, procura o mais próximo de você, para que possa receber essa graça, possa receber esse novo ar de esperança sobre a sua vida. Gálatas 5,16 nos direciona também através de uma passagem de Paulo, que quando nos deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, iniciamos a opor a tudo aquilo e aos nossos desejos da carne e a tudo que não agrada a Deus. Quando nos colocamos na graça do Espírito Santo, somos totalmente de Cristo, nos deixando permanecer com Cristo, permanecer em Deus. E começamos a questionar a tudo aquilo que não agrada a Deus, a tudo aquilo que não agrada aos nossos corações, já conduzidos pelo Espírito Santo. Então temos que opor aos desejos da carne, aos nossos próprios desejos. Nos colocamos naquela intenção de morrer para nós mesmos. Crucificamos a carne, as nossas paixões e os nossos prazeres. Deixamos a nossa vida, nossa decisão e direcionamento ser conduzida pelo Espírito Santo. É tempo de você abrir essa graça. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Deixe-se conduzir pelo amor desse Pai. Somos a renovação carismática, irmãos. Um movimento de grande alegria e força de Pentecoste nas nossas paróquias e comunidade. Em 1967, Pat Mansfield, diante de uma oração, clama: Senhor, se o teu Espírito pode fazer mais em mim, eu quero. E é assim que nós temos que nos colocar em oração hoje. Se o teu Espírito pode fazer mais em mim, eu quero. Irmão, se você está em situação do impossível, situações que você não consegue resolver, é esse Espírito que pode te direcionar ao novo. É esse Espírito que pode te fazer cada vez mais. É o Espírito Santo que te capacita. É o Espírito Santo que vem com os carismas, com a graça de orar em línguas, com a graça de profetizar, com a graça de pregar, realizar orações. Deixe-se capacitar por Espírito Santo. Deixe-se direcionar diante dessa graça do Senhor. Se seu Espírito pode fazer mais em mim, eu quero. Essa deve ser a sua oração hoje. Essa deve ser o momento que você deixa se conduzir e se encher do Espírito Santo. Diante da sua comunidade, no seu grupo de oração, ou diante dos seus momentos de oração, no dia a dia da sua casa. Santa Helena Guerra, presente aqui através da sua relíquia, nos mostra que nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Vinícius partilhou isso. Quando clamamos, o Espírito Santo vem, preenche toda a nossa alma, preenche o nosso vazio, preenche tudo que começa a nos angustiar, tira todo tipo de sofrimento, dá um novo sabor à sua vida, transforma uma questão de alegria, tira todas as questões de dúvidas relacionadas aos desígnios do Senhor à sua vida, diante da sua missão, diante da sua família, diante de tudo aquilo que você tem que decidir no seu dia a dia com a graça e paz do Espírito Santo. Precisa comprar algo? Peça ao Espírito Santo o discernimento e entenda se é momento. Cristo enviou esse segundo Paráclito para que possamos acabar diante de todo esse sofrimento. Cristo ele rogou esse segundo Paráclito para que possamos vivenciar totalmente a alegria. Quando veio o Pentecoste, preencheu o coração de todos aqueles apóstolos, elevando cada vez mais a missão, elevando cada vez mais aquilo que Cristo já direcionou a eles que era necessário conduzir sobre o seu povo. Por isso, irmãos, nada falta a ti se você clamar: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, me enche, pois desde o batismo o Senhor permanece contigo. Pois desde o batismo, diante do seu clamor, a graça do Pai permanece contigo. A graça do Pai renova essa esperança. A graça do Pai renova a alegria em ti. Estamos no ano santo, estamos no ano jubilar, onde a força do Espírito Santo vai renovar a esperança de toda a igreja, vai renovar a esperança daqueles que abrirem seu coração e se colocarem dessa graça. O Espírito Santo deseja mudar e nos capacitar cada vez mais, e temos que nos colocar aberto a esse ano santo, a renovação da esperança. Se você perdeu a esperança no mundo, perdeu a esperança no próximo, clame esse Espírito Santo. Seja testemunho, um apóstolo do Espírito Santo, pois é nossa responsabilidade conduzir uma geração batizada no Espírito Santo. E assim, quando Cristo voltar, assim como expressa no versículo 18, não nos deixou órfãos, voltarei a vós,
Ele encontrará todos nós totalmente batizados no Espírito Santo. Pela virtude do Espírito, irmãos, transbordaremos da esperança em Deus. Romanos 15, 13b, tema desse ano da renovação carismática. Deixe-se transbordar desse Espírito Santo, deixe-se capacitar. Deixamos de ser órfãos quando Deus enviou seu Filho. Quando o Filho envia a Mãe perante a nós, e quando o Filho ressuscita e chega ao Pai, Ele roga a nós esse Espírito Santo. Por isso, clame: vem Espírito Santo sobre todos nós. Espírito Santo, apossa-te de mim, inesgotável fonte de poder e de luz. Espírito Santo, me leve em teus rios e neles me banha, faz-me ser semelhança de Jesus. Espírito de Deus, faz nascer em mim os seus dons, suas forças, frutos de vida. Vem Espírito de Deus, faz nascer em mim os seus dons, suas graças, frutos de vida. Nunca podemos cessar de pedir: vem Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos faz viver como filhos, filhas de Deus. Vá pedindo ao Espírito Santo nessa hora. Se você não está vivendo plenamente a dignidade de filho e filha de Deus, vá pedindo: vem Espírito Santo. Eu quero viver a plenitude dessa dignidade. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus, eu não sou qualquer um. Eu sou amado. Eu sou o templo onde tu habitas, Espírito Santo. Por isso, age no meu interior. Faz as pedras rolarem, Senhor. Vem fertilizar a terra do meu coração, Senhor. Faz de novo que a terra do meu coração se transforme em terra boa para receber a semente da tua palavra e produzir frutos 100 por 1. Meu irmão, a Escritura diz, a palavra que o Leandro acabou de pregar diz: o outro Paráclito ficará eternamente convosco. Você não está sozinho, você conta com a assistência do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, peça a presença dele, invoque a força dele sobre a tua vida, para que você prossiga, para que você persevere. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Esse é o clamor da igreja. Vem Espírito Santo. Bendito e louvado seja, Senhor, porque tu escutas as nossas orações e tu vens nos acudir, Senhor. Tu vens em nosso favor. Glórias e louvores a ti, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao final de mais um programa celebrando Pentecostes. Aqui nesse lugar se clama sempre pela vinda do Espírito Santo. O cristão nunca pode deixar de pedir: vem Espírito Santo, porque é ele que nos ajuda a caminhar nesse mundo com fé, com esperança e com caridade. E chegando ao final do programa Celebrando Pentecostes, eu quero te convidar a visitar a nossa loja da RCC Brasil. Você pode conhecer os nossos inúmeros produtos de evangelização através do site rccshop.com.br. Lá nós temos desde terços, canecas, chaveiros, camisetas, livros, apostilas,
muito material para você ser evangelizado e evangelizar a outros. E uma notícia maravilhosa para você anotar aí na sua agenda. Agora é agenda eletrônica, não é verdade? Vem aí os encontros nacionais do Ministério para Crianças e Adolescentes, para as famílias e também Ministério de Fé e Política, de 25 a 27 de julho, os 3 ministérios se reunindo ao mesmo tempo. Crianças e adolescentes celebrando 20 anos de existência, famílias e fé e política. Você não pode ficar de fora se você serve a Deus através de um desses ministérios. Nosso agradecimento especial ao estúdio Harmony House, onde nós gravamos os programas celebrando Pentecostes. Gente querida, gente amada, gente sempre disponível para nos ajudar a evangelizar mais e melhor. Deus te abençoe, até o próximo domingo, se Deus quiser, celebrando o Pentecostes. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito. Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Cercate la santità nella nuova vita dello Spirito Santo.